tia Cris. Oi, tia Cris. Oi, Ícaro. Hoje a tia Cris não ficou presente na aula de música, por quê? Como o segundo ano da manhã também faz aula com vocês, então cada semana vai estar presente uma professora. Uma semana vai ser a tia Ritinha, que foi a professora que ficou hoje, e outra semana vai ser a tia Cris, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Antes, eu não sei se todos ouviram quando a tia Cris perguntou, vocês gostaram da aula online de música? Foi mais divertida que as aulas gravadas? Sim. Sim? Sim. Só que eu não gostei porque tem mais aula. Não é? Sim. É bem melhor do que as aulas gravadas. Gosto mais das aulas Aí gravadas. amanhã vocês terão a aula de inglês. Só que a aula de inglês vocês já estão acostumados, porque a Titia Agatha já fazia isso antes das férias, não é verdade? Agora a aula de música e a aula de educação física, que são novidades, né? A aula de educação física eu nem imagino como vai ser. Vamos esperar o tio Davi. Eu também gostei de... Então vamos iniciar nossa aula de geografia, pessoal. Ô tia, mas Abram o módulo. Ô tia. Oi, Luiz Felipe. Mas o tio Davi não é o tio judô? Então, ele é de judô ainda, mas ele assumiu as aulas de educação física também. Hoje tem educação física? Oi? Hoje tem educação física? Não, educação física vai ser só na quinta-feira. Muito bem, turminha. Geografia, nós estamos com o módulo novo em mãos, né? Então, inicialmente a gente vai trabalhar com ele primeiro, para depois ir para os cadernos. Vamos abrir na página 254, capítulo 5. Em geografia. Só um minutinho, turminha. Travou aqui o livro da Tia Cris Digital. Travou, as páginas nem abrem. Vocês viram o que é aula online? A gente acha que a tecnologia nos ajuda, tem hora que ela atrapalha. Aí, ó. Travou o site. Tem alguém escrevendo na tela? Turminha, é o seguinte, olha só.
O site travou, a tia Cris não está conseguindo compartilhar a tela do livro. Então, nós vamos trabalhar, eu vou trabalhar com o meu livro aqui e vocês trabalhem com o de vocês aí, tudo bem? Senão a gente perde muito tempo de aula. O site travou. Vou tentar pela última vez. Tia Cris, tá aparecendo um podcast. Ô, tia, você tá na nossa aula? Na nossa sala? Não era pra comer nada. Não, eu tô na sala da tia Lilian. Tem gente desenhando na tela, eu só não sei Pessoal, quem que é. Tem então, muita olha gente só, desenhando tia na Cris, tela. deixa eu falar Só uma quem coisa. faz isso. Mas... Tia Cris, não tem domínio aqui no computador de bloquear isso. Então, por isso que a tia Cris pede para quem estiver escrevendo em cima do livro digital, para não fazer isso, senão atrapalha o amigo, a concentração e até a tia Cris, tá bom? Olha só, por isso que vale a pena insistir. Agora a tia Cris conseguiu abrir o módulo aqui no meu livro digital. Aí é mais fácil para trabalhar com vocês. Olha só. Nós estamos iniciando o capítulo 5 de Geografia, onde o assunto é as ruas, o trânsito e o direito de ir e vir. No bimestre passado, o que nós aprendemos em Geografia? O que era rua, lembram? Que nós aprendemos que a rua ela nos leva de um lugar para o outro. Nós temos que tomar cuidado, né, com a rua, em relação às coisas que nós não devemos jogar no chão. Por quê? Não é só eu que transito pela rua, qualquer pessoa pode passar pelo mesmo lugar, e aí eu tenho que respeitar, não jogar lixo, porque a próxima pessoa que vier vai encontrar aquele lixo caído no chão. Isso não é bacana. E, voltando agora a falar sobre as ruas, a rua é um local que tem trânsito, seja de pedestres ou de veículos, né? E é um lugar que dá o direito das pessoas, ou dos veículos, no caso, ir e vir, tá? Olha só. Aqui nesse espaço amarelo, sempre traz uma informação importante para a gente. Você sabia que o trânsito é a circulação de pessoas e de veículo nas ruas? Quando nós falamos na palavra trânsito, não quer dizer somente carros, ônibus, caminhões passando por ela. Tem gente escrevendo na tela, está atrapalhando a tia Cris e os amigos. Por favor, vamos lá. O trânsito, ele não tem relação só com veículos, caminhões, motos, de um modo geral. O trânsito é a circulação de veículos, sim, e também de pessoas. Todos nós temos o direito de transitar, porém, nem sempre as ruas e as calçadas são construídas de modo adequado para que todas as pessoas consigam se deslocar, como aquelas com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Por exemplo, aqui nessa imagem, vocês estão com o módulo aberto nas duas páginas, 254 e 255? Vocês vão ver essa imagem que a tia Cris projetou aqui para vocês. Essa é uma avenida, na verdade. Tia. Oi? Tia. Oi, Matheus. Censurado. Oi? Por que está censurado? Censurado? É. Onde você viu isso? O rosto das pessoas. Verdade, o Matheus está falando verdade. Está todo mundo censurado. Não dá para ver o rosto das pessoas. Ah, sim, entendi o que você quis dizer. Não dá para ver o rosto das pessoas, por quê? Para divulgar, por exemplo, a imagem de uma pessoa, precisa de autorização.
Essas pessoas aqui, não foi solicitada autorização para elas, se elas poderiam ser divulgadas no livro Trilhas, né? Alguém foi nessa avenida, que é uma avenida uma avenida, né, da cidade de São Paulo. Alguém foi nesse local, tirou uma foto, saíram essas pessoas, e essas pessoas não, digamos, ou não autorizaram, ou não foi possível pedir autorização para essas pessoas saírem nas fotos. Por isso é que elas estão com o rosto, né, com uma imagem assim que não dá para a gente saber quem são. Tudo bem? Então, olha só. Essa imagem aqui que nós vemos é uma rua que tem a faixa de pedestres. É o local por onde os pedestres devem circular para atravessar as ruas, né? A avenida, no caso aqui. Mas tem ruas que não tem faixa de pedestres. Quem se lembra quando nós vimos lá no segundo bimestre, quando a rua não tiver faixa de pedestres, por onde nós devemos passar? Em qualquer lugar da rua? Ou tem um lugar certo? Olha só, tia Cris vai lembrar vocês. Tem um lugar certo. Tem o lugar certo, muito bem. Essa rua aqui, ela tem a faixa de pedestre. Então, as pessoas sabem que tem que caminhar até esse local para poder atravessar a rua. Geralmente, tem o semáforo para pedestres, né, para auxiliar. Mas tem ruas que não tem isso. Então, tem um lugar certo para atravessar. Eu posso atravessar em qualquer lugar? Não. Vocês devem evitar as esquinas, né? Porque se de repente vira um carro, não dá tempo de ver, aí você pode ser atropelado. Então, assim, uma rua que não tiver faixas de pedestres, vocês devem buscar um lugar seguro, mais ou menos no meio da rua, né? No meio dela, não na esquina. Porque aí, vamos supor, ó, tá vendo aqui o cursor da tia Cris? Aqui, por exemplo, é o meio da rua. Não está nem nessa esquina e nem na outra. Vamos imaginar que essa rua não tenha a faixa de pedestre. Então, eu posso atravessar aqui, porque daí eu consigo ver quando um carro vira, né? Eu consigo ter o tempo para eu saber se eu devo atravessar ou não. Se eu estou seguro ou não. Se vier carro, claro que eu não posso passar. Então, tem um lugar certo quando a rua não tem faixa de pedestre. E aqui está dizendo assim também, turminha, olha só. Para que as pessoas consigam se deslocar, o que é importante ter? Olha aqui, ó. Nessa rua aqui, ela tem tudo. Ela tem a faixa de pedestre, ela tem o semáforo. Quem se lembra o nome disso aqui, ó? As pessoas que têm algum tipo de deficiência, que precisam usar uma cadeira de roda. Alguém estava desenhando. Alguém estava desenhando aí. Eu tô vendo mesmo. É que aqui, peraí. Deixa eu tirar aqui. Ó, é que não dá para vocês verem. Mas aqui tem uma guia rebaixada, tá? Aqui, ó, nesse espacinho aqui. Tem uma guia rebaixada. Para as pessoas com deficiência, né? Quem precisa usar cadeira de rodas ou mobilidade reduzida. O que é isso? Os idosos, eles possuem mobilidade reduzida, eles andam mais devagar. Se ele for atravessar em qualquer lugar, tem uma guia, ele pode tropeçar, cair. Então, para isso que serve as calçadas com guias rebaixadas. Nesse capítulo, nós vamos estudar sobre o trânsito. Então, lembrando, trânsito não é somente de veículos, tá? São trânsitos de pessoas também. E conhecer um pouco mais sobre o direito de pessoas com dificuldade de locomoção. Então, vamos iniciar esse assunto que é bem interessante. Olha só,
Página 256, o trânsito e suas regras. Nós precisamos respeitar algumas regras para que a gente faça o uso, né, das ruas, o direito de ir e vir com segurança. Então, vamos lá. Todo mundo já abriu nessa página? Sim? O trânsito, ele pode ser perigoso se ele não for organizado. Como assim, tia Cris, um trânsito que não seja organizado? É aquele trânsito onde tanto as pessoas quanto os veículos não respeitam a sinalização, né? Como, por exemplo, as placas de sinalização, os semáforos, as faixas de pedestres. Então, todo mundo tem que respeitar para que o trânsito fique organizado e não ocorra acidentes. Para que isso aconteça, existem regras específicas para esse movimento de pessoas e veículos. Olha só. As regras de trânsito, para que servem, pessoal? Servem para organizar o movimento e para garantir a segurança de pedestres e motoristas nas ruas. Então, por que nós temos as regras? Para organizar tanto o movimento, a circulação de pessoas nas ruas, como também o trânsito de veículos. Quando seguidas essas regras, elas também proporcionam uma boa convivência entre as pessoas no trânsito. Não acontece brigas, né? Como isso é muito importante, nós vamos grifar. Peguem o marca-texto, vamos grifar aqui, ó, para que servem as regras de trânsito. Então, vocês vão grifar todo esse parágrafo aqui até a palavra trânsito. Muito bem. Nós temos aqui uma imagem de uma rua de Belo Horizonte. Eu não tenho marca-texto. Não tem marca-texto? Quem não tiver marca-texto, pode grifar com lápis de cor, tá bom? Só para destacar, para vocês saberem que esse parágrafo é importante. Bom, essa imagem aqui... Também vai cair na prova. Em Belo Horizonte. Isso, pode ser que caia na prova. E as placas e as outras sinalizações dessa rua têm qual objetivo? Informar os motoristas e pedestres sobre as regras de trânsito. Então, as placas, os semáforos, eles não estão nas ruas para enfeitar. Não, serve para orientar os pedestres e os motoristas para ter uma boa organização. Aí aqui nós temos uma pergunta. Imaginem como seria um trânsito onde não houvesse regras. O que vocês acham? Alguém gostaria de comentar? Imaginem uma rua, turminha, que não tenha faixa de pedestres, que não tenha semáforo, placas de sinalização. Como será que seria o trânsito dessa rua? Será que as pessoas e os motoristas vão organizar assim, vão se organizar sozinhos? Vão respeitar? Não. Não, de jeito nenhum. Olha só, as ruas possuem as placas de sinalização, e mesmo assim, em alguns momentos acontecem acidentes. Os acidentes acontecem porque alguém não respeitou a sinalização. Se isso acontece, imaginem em uma rua que não tenha a sinalização. Então, vai ser aquela rua bagunçada,
ninguém sabe quem tem o direito de passar primeiro, né? Então, não tem condições de pensar numa rua que não tenha sinalização, as regras de trânsito, né? Aí, turminha, nós temos aqui embaixo um livro que se chama Código de Trânsito Brasileiro. O que é isso? Desde 1997, as leis de trânsito brasileiras estão reunidas nesse livro que se chama Código de Trânsito Brasileiro. Essas leis que constam aqui nesse livro informam os direitos e os deveres de todos, seja pedestres, como eles devem se comportar e para motoristas, né? O que eles devem fazer. Tia. Oi, Matheus. Quantos minutos falta para acabar a aula? Agora a tia Cris não está contando aqui o tempo. A hora que faltar menos de 10 minutos, aí aparece para mim, tá bom? Aí eu te aviso. Também aparece. Aparece? Aparece quando faltar menos de 10 minutos. Ah, então, quando falta menos de 10 minutos, aí aparece. Então, olha só, pessoal. Nesse livro, consta os deveres de pedestres e motoristas. Como devem usar as ruas, as estradas, né, as rodovias, e aí vai. Então, é um livro muito importante. É daqui, desse livro, que saem as leis de trânsito, tá? Então, vamos prosseguir para a página 257 para a gente ver algumas sinalizações. Quem pergunta? Oi, Duda. Esse livro tem todas as... Ah, esqueci o nome. Leis? Todas as leis? Isso, ele consta, ele tem dentro dele todas as leis de trânsito, tá? As leis de trânsito para pedestres, para motoristas, o que pode fazer, o que não deve, qual é o dever, qual é o direito. Vamos lá então, pessoal. As sinalizações de trânsito, para que servem? Elas orientam as pessoas sobre suas regras. Assim como nós temos regras aqui na escola, por exemplo, né? No trânsito nós também temos que respeitar algumas regras. No meio da aula, né? Elas servem. Servem para informar a direção em que os veículos e pedestres devem seguir, o momento de parar e aguardar, a velocidade permitida, também indica a aproximação de curvas ou lombadas. Nós temos 4 exemplos aqui, mas existem muito mais placas de trânsito. Quando vocês tiverem a idade ideal para vocês tirarem a carteira de habilitação, quem se lembra mesmo para que serve esse documento? A Carteira Nacional de Habilitação? A gente aprendeu lá no segundo ano. Isso, a Carteira Nacional de Habilitação, ela serve para dar o direito para as pessoas a dirigirem. E no caso, as pessoas que vão estudar, né, para tirar essa carteira de habilitação, elas precisam estudar um livrinho, um livro pequeno, que possui várias placas. Vejam que aqui nós temos 2 exemplos de placas amarelas, que são aquelas que indicam a advertência, e as placas vermelhas. Então, a amarela, eu tenho essa aqui, ó, indicando a lombada. A segunda vocês já sabem, né? Proibido estacionar. Na verdade, vocês conhecem todas, que nós já vimos, né? A área escolar e a velocidade máxima permitida. Então, vamos grifar um trecho aqui que é importante.
Para que serve as sinalizações de trânsito? Olha, serve para orientar as pessoas sobre as suas regras. Servem, por exemplo, para informar a direção em que os veículos e pedestres devem seguir, o momento de parar e aguardar a velocidade. Vamos explicar todo esse parágrafo, que é muito importante. Pode cair na prova. Muito bem, então olha só. As sinalizações, elas possuem de 3 formas diferentes. Só para vocês não esquecerem, tá? A primeira são as placas, que são essas aqui que nós acabamos de ver. A segunda forma de sinalização está aqui embaixo. São as sinalizações luminosas. O que é isso? O próprio nome já está falando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu. Oi, Matheus. Eu sem querer grifei. Vamos observar alguns desses sinais. Não tem problema. Não tem problema não, fica tranquilo, tá? Tá. Muito bem. Então, o segundo tipo de sinalização são as luminosas. Como o próprio nome diz, ela ela acende, né? Ela ilumina. Os semáforos. Os semáforos é um tipo de sinalização. Ele acende, indicando, olha só, tanto para os motoristas quanto para os pedestres, ele acende indicando a cor. Cada cor tem um significado. Por exemplo, esse primeiro semáforo aqui é o semáforo para os motoristas. O vermelho indica que tem que parar. O amarelo, o motorista pode atravessar, mas ele tem que ter muita atenção. O verde, ele pode passar. Esse outro semáforo aqui é o semáforo para pedestres. Quando o bonequinho aqui estiver parado, né, na cor vermelha, significa que ele não pode atravessar a rua. Já quando ele está verdinho, né, indicando que o bonequinho está andando, significa que a pessoa pode atravessar. Pessoal, uma dúvida. oi, pode perguntar. Isso que eu ia perguntar, se alguém tem alguma dúvida. Como as pessoas cegas conseguem ver esse semáforo para atravessar? Então, é uma boa pergunta da Yasmin. Turminha, as pessoas que possuem deficiência visual, elas não enxergam as cores. Então, como é que elas vão atravessar? Existem semáforos que possuem sinal sonoro, né? Então, por exemplo, só que não são em todas as ruas. Então, vejam o problema. Quando a gente vê alguma pessoa com deficiência visual, é importante que a gente auxilie. Por quê? Porque não são todas as ruas que têm esse semáforo sonoro, né? Que são para essas pessoas com deficiência visual. E aí, vamos imaginar que a pessoa esteja aqui, em uma rua, em que tenha esse semáforo aqui, ó. Eu devo auxiliar, né? Chamar a pessoa, perguntar se ajuda. Tia, essa última aula... Luiz Felipe. Peraí, turminha, vamos lá. Um de cada vez, senão a tia Cris não entende. Luiz Felipe, quer fazer alguma pergunta? Mas também, se não tiver aquele semáforo, você também pode passar com o cão-guia. Exatamente. Se não tiver aquele semáforo, pode utilizar o cão-guia. Mas, se a pessoa não tiver
nenhuma opção e nem a outra, nem o semáforo e nem o cão-guia, é importante que alguém auxilie Não tô com ele, na cor normal. tá bom? Tia, quantas aulas vão ter? Mais. Ô, tia. Quantas aulas? Tia. Peraí, só um minutinho, Ícaro. Quem perguntou quantas aulas? Matheus. Matheus, todos os dias vai ser até às 5 horas. E agora são... Agora são 4h17. Ah, não, mamãe, eu não vou aguentar. Oi? Não vai aguentar? Não fala isso, vocês assustam a tia Cris. Pessoal, agora o Ícaro. Ícaro quer fazer alguma pergunta? Não? Sobre esse assunto aqui que a tia Cris explicou, sobre as placas e as sinalizações luminosas, alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos prosseguir. Próxima página. 257. Oh, desculpa, 258. Continuando então. E a terceira forma de sinalização, vejam, nós vimos as placas, vimos os semáforos luminosos, e a terceira forma de sinalização são as faixas de segurança, que é a mesma coisa que faixa de pedestres, tá bom? Então, olha só, alguns sinais de trânsito são pintados no chão, como as faixas de pedestres ou faixas de segurança. E tem outras sinalizações também que são pintadas no chão, né? O pare, não é verdade? Essas faixas servem para sinalizar, para indicar o local mais seguro para as pessoas atravessarem a rua. Muito importante isso aqui, pessoal. Vamos grifar? Turminha, só fazendo um comentário aqui, que a tia Cris está pensando. Vocês comentaram que acho que não vai aguentar ficar até às 5, né? É que, na verdade, a nossa rotina, ela mudou bastante, né? Nós tínhamos aula até semana passada, eram 2, 3, dependendo do dia. Agora, como nós mudamos o cronograma, entrou as aulas online, né? De música, robótica, educação física e inglês, e aumentou as aulas da tia Cris. Então, por isso, nós temos que ficar até às 5 horas, da 1 às 5. Hoje, como a tia Cris está na escola, eu vou precisar encerrar a última aula um pouquinho antes das 5, porque eu preciso subir a aula para o YouTube para poder postar lá no portal. Tudo bem? Mas eu aviso vocês. E aí, vocês, amanhã a gente conversa como foi a experiência de hoje, né? De ter aula online, de ficar um tempo maior, tá bom? Amanhã a gente conversa sobre isso. Então, vamos continuar. Para a segurança de todos, é importante que tanto os pedestres quanto os motoristas respeitem as regras de trânsito, como eu falei para vocês. Por que acontecem os acidentes? Porque ou o pedestre ou o motorista não respeitou a regra de trânsito. Então, aí acontecem os acidentes. Agora, se ambos respeitarem as sinalizações, as regras de trânsito, dificilmente acontece um acidente, né? E olha aqui uma dica. Pedestres e motoristas devem estar atentos às faixas de segurança.
Os pedestres devem procurar as faixas para atravessar a rua e o motorista deve parar. Vocês sabiam que quando o motorista vê uma faixa de pedestre, ele tem que parar se tem algum pedestre aguardando para fazer a travessia? Se não tem nenhum pedestre para atravessar a rua, não tem problema. O carro pode passar. Agora, se tiver algum pedestre aguardando para atravessar, o motorista deve parar, porque quem tem preferência é o pedestre, tá bom? E aí agora a gente vai falar dos profissionais do trânsito. Quem são? Quem mora aqui em Campinas conhece os amarelinhos da INDEC, né? Vocês já ouviram falar? Em Valinhos, a tia Cris não sabe dizer quem é o responsável pelo trânsito. Ô, tia, Oi, Luiz Felipe. O meu pai tem um carro que tem um buracão lá atrás, aí para ele guardar as coisas dele para ir trabalhar. Aí quando eu tô ajudando com a mamãe, eu assisti no colo da mamãe. Depois, quando eu vejo um amarelinho, eu preciso abaixar lá embaixo do banco. Entendi. Então, o amarelinho, nós chamamos aqui de amarelinho da INDEC, mas ele é um profissional do trânsito. Ele fica verificando se as pessoas estão respeitando as sinalizações, se usam cinto de segurança, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente precisa respeitar as regras de trânsito e, por outro lado, eles podem aplicar multas, caso a pessoa não esteja respeitando certinho a sinalização. Oi, tia Cris. Oi? Oi, tia Cris. Eu posso ir no banheiro? Pode, claro, pode sim. Muito bem, pessoal. Nós vamos falar do profissional do trânsito. Quem são? Os agentes e policiais de trânsito trabalham nas ruas para garantir que as leis e as regras sejam cumpridas. É o que a tia Cris explicou para vocês. Os amarelinhos estão por aí para verificar se as pessoas estão cumprindo as leis, as regras, as sinalizações, senão eles podem aplicar multa. E aí, se as pessoas não estiverem respeitando as regras, as pessoas e os motoristas, eles não vão manter um trânsito organizado, certo? Qual é a função deles, turminha? Olha aqui. É orientar pedestres e motoristas a agir de maneira correta no trânsito e aplicar as punições adequadas em caso de descumprimento das regras, que são as multas, né? Vamos grifar esse trecho aqui que é importante. Primeiro parágrafo, nós vamos grifar, e o segundo também. E esses profissionais aqui, será que eles ficam na rua só para multar as pessoas? Não, eles ficam nas ruas, né, para garantir que as leis e as regras sejam cumpridas, mas também eles atuam na organização do trânsito, conduzindo o fluxo de veículos e pedestres ou sinalizando temporariamente as ruas, como no caso de alguma obra, impedir o trânsito de algum semáforo estar desligado, ou, por exemplo,